Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus Cristo, Rei da Glória. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus. Ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando ela chegar, você só chega pelo mais alívio, porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta arrugue a sua mão, mas deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa seus projetos comigo, deixa eu cuidar dos meus sonhos. Os meus planos são melhores. Você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, será mais alívio, porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta arrugue a sua mão, mas deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa seus projetos comigo, deixa eu cuidar dos meus sonhos. Os meus planos são melhores. O que o olho não viu, ouvidos não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. O que o olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa seus projetos comigo, deixa eu cuidar dos meus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos meus sonhos. Os meus planos são melhores. Então deixa. Glória ao nome santo de Jesus. Glória a Deus. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Diácono de mão. Vem aqui, meu amigo. Prazer receber vocês aqui, tá? Irmãos, antes do irmão ministrar, eu estava sentado ali. No campo espiritual está tendo uma batalha muito pesada. Aleluia. E nós vamos orar para esse mal cair por terra. Porque o diabo está lutando ferozmente, né? E eu estava ali orando, ali intercedendo, e
E eu tive uma visão de muitos, mas muitos demônios, né, ao nosso derredor, querendo nos ofuscar e tirar a nossa concentração, tirar a nossa adoração. E nós vamos orar nesse momento, porque eu orei a Deus e pedi para Deus enviar anjos poderosos, e a oração ela foi aceita por Deus, e Deus enviou esses anjos. Estão nos 4 cantos dessa igreja com as espadas flamejantes de fogo, dissipando todo o mal, porque você vai receber. Deus enviou a sua bênção, você vai receber. O adversário não quer, mas Deus quer. Então nós vamos orar fervorosamente. Você que é batizado no Espírito, ore fervorosamente contra o mal, que ele vai cair por terra, e a palavra vai vir do céu, através do servo dele nesta noite, no nome de Jesus. Oremos, papai querido, papai amado, em nome de Jesus, Deus. Nós estamos aqui orando ao Senhor neste momento, que essa carta do demônio, que esse inferno que vem querer parar, esfriar, causar confusão na tua igreja, eu repreendo em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Pega tudo que é seu, Satanás, pega tudo que você enviou nesta noite e sai daqui no nome de Jesus. Papai querido, papai amado, soberano Deus e eterno Pai, está aqui o teu servo, Senhor, nesta noite, guiado e conduzido pelo teu Espírito Santo. Usa ele, Senhor, usa de uma forma extraordinária, Radá. No nome de Jesus Cristo, Deus, fala com a nossa igreja, fala conosco, Senhor. A tua igreja está aqui, Senhor, aleluia, esperando a tua palavra, no nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus, e aplaude o nome santo de Jesus. Glória a Deus. Saúde a amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria de estar aqui hoje, adorando e glorificando o santo nome do Senhor. Fico feliz pela vida do pastor. Na hora que eu cheguei que eu vi o irmão, fazia 2 anos que eu não vi o irmão. 2 anos que eu não vi o irmão. Infelizmente, por erros nossos, passamos por caminhos doloridos, mas que hoje nós vemos que foi necessário em nossas vidas. E hoje estamos aqui para testemunhar, glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. E eu quero, já para não tomar o tempo dos irmãos, né? Os irmãos possam abrir a palavra em Atos capítulo 12, glória a Deus, aleluia. Atos capítulo 12, do seu versículo 1 em diante. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor vai dizer ao meu e ao seu coração: porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia
oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta aguardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça, as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhes: mas põe a capa e segue-me. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus amado e Deus querido Pai, Senhor, me coloco na Tua presença, na Tua graça. Pai amado, meu Pai querido, que diminua eu e que o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça. Meu Deus, pois foi essa palavra a qual o Senhor colocou no coração, para falar com a Tua igreja, Senhor, não aquilo que eles querem ouvir, mas sim aquilo a qual eles necessitam a ouvir da parte do Senhor essa noite. Meu Deus, como já foi repreendido, Senhor, todo empecilho, todo impedimento, toda opressão espiritual, meu Deus, toda barreira, Senhor, ela venha a ser quebrada e venha a ser queimada em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, irmãos, pode tomar seus assentos. Glória a Deus, aleluia. Santo nome do Senhor. Louvado é o Senhor Deus. Como eu estava falando para os irmãos, eu louvo a Deus pela vida do meu querido pastor, pois eu considero ele muito, irmãos. Não é querendo engrandecer o irmão, não. É porque nós convivemos juntos, porque nós choramos juntos, porque nós glorificamos e adoramos o santo nome do Senhor juntos. E eu fico feliz. Saí primeiro com o irmão, depois o irmão saiu. O Senhor me abençoou com a varoa, casei. O Senhor abençoou a vida do irmão a prosseguir no ministério com a varoa abençoada em nome de Jesus, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, pastor, né? Por ter me convidado para trazer uma palavra ao coração da igreja, né, irmão? Só quero frisar um versículo aqui que é a parte chave da mensagem dessa noite. Então fique ligado para não perder, que é no versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, né? Eu, como costumo falar, bem-aventurado é os irmãos, pois a palavra do Senhor vai falar de duas irmãs, de Marta e de Maria. Pois o Senhor chega na casa delas, uma vai receber o Senhor, mas essa que vai receber o Senhor, ela só recebeu, mas ela não hospedou ele bem. Ela não tratou ele bem, né? Não recepcionou bem. Ela só recebeu ele, foi os seus afazeres. Mas uma, não, essa foi e assentou ao pé do mestre. E a sua irmã foi e falou para o Senhor repreender ela para ela vir ajudar ela. E o Senhor fala para ela: Marta, Marta, pois está muito preocupada. E Maria, ela escolheu a melhor parte, e dela não vai ser tirada. Pois os irmãos nessa noite escolheram a melhor parte, que é estar aqui na casa de Deus, adorando, glorificando, buscando a presença de Deus, procurando se encher daquilo que vai continuar te encaminhando à Nova Jerusalém, a terra prometida. Né, irmãos? E a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Herodes, ali naquela época, né, os homens abençoados, chamados por Deus, os apóstolos, a qual eles anunciavam a palavra de Deus, fazia obra, pregando o evangelho. E aqui na palavra vai nos relatar que o rei Herodes, ele se levanta para perseguir o povo do Senhor, pois eu creio e acredito que eles não gostavam, eles não aceitavam em ouvir a verdade, e ouvir uma palavra totalmente diferente, algo diferente que eles eram acostumados a ouvir. Porque a palavra do Senhor, ela é diferente, irmão. Não é uma palavra que ela vem do céu para mim, para você. Não é uma palavra a qual outra hora você estava no mundo e nós era acostumado a dizer, era acostumado a falar.
mas é algo diferente. É uma palavra que cura, é uma palavra que transforma, é uma palavra que liberta, é uma palavra que dá esperança, uma palavra que dá vida, que incentiva e motiva o ser humano. E assim a palavra diz que o rei se levanta e começa a perseguir o povo de Deus, na onde ali ele já manda a passar a fio de espada Tiago, irmão de João, e ele viu que isso era agradável aos olhos dele, né, no meio do povo judeu, a perseguir, a querer maltratar, né, assim como o povo se agradou quando foram crucificar o nosso Senhor, e assim os sacerdotes eles se alegravam de ver o povo junto com ele, né, e assim o rei quis fazer também. Glória a Deus, aleluia. E ele manda prender a Pedro. E nisso aqui eles pegam e levam Pedro para o cárcere, aleluia. E nisso aqui, irmão, a Bíblia vai dizer mais à frente que Pedro, já sendo guardado no cárcere, aleluia, entregado a 4 escoltas de 4 soldados, ou seja, era 4 mais 4 mais 4 mais 4. No caso era 16 soldados. Isso para guardar um homem que somente pregava a palavra. Não era um homem que era soldado, não era um homem que era guerreiro, não era um homem que lutava contra o rei. Ele somente anunciava o evangelho. E nisso aqui a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, guardado no cárcere, havia pessoas que intercediam, haviam pessoas que oravam por ele, porque há pessoas de Deus, aleluia, na igreja, quando vê o irmão passando por uma situação difícil, passando por uma circunstância difícil, pelo momento difícil, elas começam a orar, elas vão interceder. Muitas das vezes elas não podem fazer nada, não tem condição, mas o que elas podem fazer é apresentar na mão do Senhor, porque só o Senhor pode fazer na minha e na sua vida, aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E nisso aqui, irmão, só para abrir um parênteses, eu comecei a meditar nessa parte aqui no começo hoje. Pedro, um homem de Deus, se nós for ver mais atrás, né, nos evangelhos, você vai ver que Pedro, ele era um cara sanguíneo, ele era um cara esquentado. Esse mesmo Pedro que está aqui, que mais à frente diz que quando o anjo chega, ele se encontrava dormindo, descansando no Senhor. É desse Pedro que eu estou falando, aquele Pedro que quando o Malco chegou, ele já foi e cortou a orelha. É o Pedro que eu estou falando, que quando o povo se levantou para prender Jesus, ele foi e negou Jesus. É o mesmo Pedro, irmão, que eu estou falando. E nós começamos a ver, isso aqui eu comecei a entender hoje, que o homem, quando ele começa a buscar Deus, quando ele começa a se envolver na obra, quando ele começa a sentir a presença de Deus, quando ele começa a sentir algo diferente, irmão, não vai ter dificuldade, não vai ter tribulação, não vai ter tempestade que vai chegar a tirar ele do foco, que vai chegar a tirar ele do alvo, porque ele vai descansar somente no Senhor, como a palavra vai dizer em Salmos. Aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião, ele não se abala, mas ele permanece firme para sempre. E assim eu vejo Pedro, independente que ele foi lançado no cárcere, eu vejo Pedro ele tranquilo, eu vejo Pedro ele em paz, somente esperando a providência do Senhor. Eu creio que ele não esperava os irmãos invadir a cadeia, o cárcere, para querer resgatar ele, mas eu acredito que ele esperava o mover do nosso Senhor Jesus, porque o Senhor fez uma promessa para ele, que ele ia pregar a palavra, e ele creu, e ele acreditou, e ali não ia ser o fim dele, não era o momento. Também é na minha e na sua vida, irmão, somente descanse em Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não te conheço, mas eu conheço um Deus que ele faz, que quando ele promete, ele vai cumprir na minha, ele vai cumprir na sua vida. Então só basta somente confiar no nosso Senhor, descansar nele. Muitas das vezes a nossa alma se abate, mas como a palavra do Senhor vai nos dizer, porque estás abatida, ó minha alma, pois espero em Deus, eu ainda
o louvarei, aleluia. E aqui, irmão, nessa palavra, glória a Deus, como diz aqui no versículo 5, que a igreja, ela orava. No momento que o pastor, ele fez o convite para mim, o Senhor, ele colocou essa passagem, porque como a palavra do Senhor vai dizer no tema, em Efésios 3,14, por essa causa eu me coloco de joelho. Aleluia! E aqui está, irmão, a igreja, ela tinha uma causa, ela tinha um motivo de se colocar de joelho. Qual que era o motivo, irmão? O motivo era que o irmão estava lá no cárcere, estava privado por algo que ele não tinha cometido. Ele estava sendo privado pela inocência somente de pregar a palavra de Deus, de anunciar o evangelho. E a igreja, ela vai e coloca no joelho. Não é diferente na minha e nem na sua vida. Pois quando nós nos reunimos como igreja para orar, para apresentar diante do Senhor, somente creia e acredita que quando você apresentar a sua causa, o Senhor, ele vai entrar com providência. Como a palavra do Senhor vai dizer que a igreja orava e o Senhor já tinha enviado um anjo. A igreja estava orando, o Senhor já estava enviando a providência. A igreja estava orando e o anjo estava libertando o preso do Pedro da cadeia. A igreja estava orando e correntes eram quebradas. A igreja estava orando e portas eram abertas. Assim como no começo o irmão falou, não para trazer aqui apresentar uma foto, uma carteira de trabalho. Irmão, eu não sei o que você precisa, mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Se você acreditar, irmão, então acredite que vai acontecer e que você vai receber. E Ezequiel, quando o Senhor falou para Ezequiel profetizar, se aqueles ossos podiam ver a vida, quando Ezequiel começa a profetizar, o Senhor já estava operando. Ou seja, o Senhor não esperou Ezequiel acabar de profetizar para ele poder operar. Eu quero dizer o que para você: o Senhor não precisa esperar essa campanha terminar para te entregar a sua vitória. O Senhor não precisa esperar acabar o culto para ele poder começar a movimentar na sua vida, para ele poder começar a operar na vida da sua família, que seja numa libertação ou que seja numa cura, irmão. Não precisa esperar acabar o culto. Estamos aqui para adorar e glorificar o santo nome do Senhor e acreditar. E com essa passagem eu já lembrei de mim. Eu já encaixou meu testemunho na passagem de Pedro. Porque certa hora, irmão, com 16 anos eu me envolvi na vida do crime. Com 16 anos eu me envolvi na vida errada. Com 18 eu fui preso. Eu fui sair com 22. Perdi 4 anos da minha vida dentro do cárcere. Aleluia. E eu não conhecia a palavra do Senhor, eu só ouvia falar. Mas eu não acreditava. Eu só ouvia falar, nunca tinha vivido. Já tinha ido na igreja, mas não tinha ido com o coração aberto. Chegou uma certa feita que o Senhor permitiu que o adversário tocasse, se levantasse sobre a minha vida. Assim como o Herodes se levantou na vida de Pedro, aleluia. E nisso aí, irmão, eu passei uma noite atribulada. Eu passei uma noite difícil. A diferença dessa noite que eu passei com Pedro é que Pedro, ele estava na presença. Pedro, ele estava em paz. Pedro, ele viveu do lado do mestre. Mas a noite que eu passei foi diferente, porque eu não vivia na presença do Senhor. Qualquer vento, qualquer tempestade me tirava eu do foco, me tirava eu do alvo. E o Senhor permitiu que o adversário tocasse na minha vida, irmão, e tocar de verdade. Assim como o Senhor permitiu que ele viesse tocar em Jó. Ele chegava em mim e falava assim: ó, você vai morrer, Lazarento. Ele falava desse jeito, irmãos. Não é saindo da mensagem, é porque o Senhor, ele prometia, eu fiz uma promessa e o Senhor me falou que na onde eu fosse anunciar, eu ia ter que falar, eu ia ter que testemunhar. Porque se nós for ver, não vai sair da mensagem, vai chegar lá, não vai sair do tema, porque eu fui uma causa na vida da minha mãe, que ela colocou no joelho, e o Senhor respondeu. Glória a Deus. E na onde eu passei a noite assim, irmão, e o diabo: você vai morrer, Lazareno, você vai morrer. Nisso aí eu já tinha vivido muitas coisas. Já tinha envolvido com disciplina, já tinha envolvido com PCC. Quase fui integrante, irmão, dessa organização da facção. Na hora que eu saí para a rua, que o Senhor me revelou, e eu fui começar a entender
que o Senhor não permitiu eu entrar, porque eu fiz de tudo, todo o procedimento que tinha que fazer, eu fiz. Só que o Senhor não permitiu. E nisso aí, irmão, o diabo veio e ficou a noite inteira: você vai morrer, você vai morrer. E eu sem entender nada, eu achava que era loucura de droga. Eu fiquei meio assustado. O Senhor só trouxe uma coisa na minha cabeça. Eu lembrei da minha mãe, que ela orava. E o diabo falava: você vai morrer, Lazarento. Eu falei assim: eu não vou morrer não, e você não vai me levar não, porque a minha mãe ora por mim. A minha mãe, ela intercede por mim. E isso foi o que motivou eu a falar naquela hora que a minha mãe intercedia, que tinha alguém que intercedia pela minha vida e que orava. E assim, isso aqui, nós começamos a ver que o Senhor, ele opera, irmão. Ele ouve a oração. Quantas mães que não tem filho, que está na droga, que está no mundo do vício, que está numa vida difícil. E como foi falado desde o começo, aí o ser humano vem e fala: olha, não tem jeito, não muda, não tem solução, já era esse daí, ele vai morrer nessa vida. Assim também falaram para minha mãe dentro da minha casa. A minha própria irmã chegou a falar para minha mãe assim: esse daí não vai ter mais jeito não sai dessa vida mais não. Agora minha mãe falava assim: tem jeito sim, porque ela buscava, é um Deus que faz, é um Deus que pode tudo e todas as coisas, irmão. Não é um Deus de barro, não é um Deus de madeira, que você vai colocar ali, as pessoas vai e ora, ele fala com ele, ela não pode falar nada, ela não pode nem te tocar. Que Deus que é esse? Mas o nosso Deus não. No momento que você está na intimidade com ele, você sente o toque dele. Mas que toque que é esse? É aquele arrepio de paz, é aquela presença gostosa, é aquele calor no corpo, o coração começa a arder, dá vontade de chorar. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que a minha mãe serve, e esse é o Deus que eu continuo acreditando, que ele vai operar na sua vida, e você vai sair daqui com a sua vitória. Aleluia. Aleluia, irmão. E nessa noite eu passei a noite assim. E chegou o momento que levantou um jovem e ele foi pro banheiro. E no banheiro ele começou a varrer. E nisso aí que ele varria, o diabo falava assim: você vai morrer não, você vai morrer não. E eu sentia como se a minha alma estivesse saindo do corpo. Eu já estava ficando fraco. Não, eu olhava para o lado, eu só via demônio, só via vulto, só via coisa ruim. Foi a minha primeira experiência no mundo espiritual. Na hora que eu deitei, irmão, eu fechei o olho, que eu não estava aguentando mais. Eu não queria mais ver isso. Eu fechei o olho e fui deitar, o demônio vinha e falava assim: ó, você vai morrer dormindo. Vai morrer dormindo. E chegou um certo momento, irmão, que eu só ouvi eles falando assim, depois de um certo tempo: ó, não toca nisso aí não, porque ele é protegido. Na hora que eu ouvi isso aí, irmão, bateu um vento em mim, que eu não senti mais presença ruim nenhuma. Foi da onde que eu consegui dormir em paz. Eu acordei no outro dia e fui na igreja. Cheguei na cela da igreja e falei: pastor, faz uma oração por mim, porque eu passei por uma tribulação. Eu nem cheguei a contar muito, só falei de a tribulação. Ele falou assim: irmão, eu tive um sonho com o irmão essa noite, e Deus me mostrava o diabo te estrangulando, e ele está muito furioso contigo. Eu só confirmei e falei: pastor, foi isso aí mesmo, eu passei por isso. Mesmo assim, irmão, nós como ser humano, muitas das vezes nós somos desobedientes à voz do Senhor. Nós queremos fazer a nossa vontade, nós queremos fazer aquilo que é agradável aos nossos olhos. Eu continuei 5 dias ainda temoso, temando, o Senhor falando: vem, e eu não queria, o Senhor falando: vem, e eu não queria, o Senhor falando: vem, e eu não queria. Chegou no domingo, o primeiro culto que eu cheguei lá no semiaberto, ouvi a mensagem o culto inteiro. No finalzinho veio o apelo, e lá no coração: nossa, aceita Jesus. Aleluia! Só que eu não consegui, irmão, eu não consegui me movimentar, eu não consegui sair do lugar. A luta era tão grande espiritualmente que o inimigo não queria me perder. Na verdade, ele queria me tragar. Mas como eu falei que uma orava, uma intercedia, e o Senhor fez uma promessa.
veio, não parou não. Eu fui na cela de igreja de noite, os irmãos fez o convite, irmão, você quer aceitar Jesus? Eu falei, irmão, eu quero, porque eu já não estava aguentando mais. E nisso aí já tive a experiência, irmão, já começou. No momento ali eu comecei a ficar que nem criança, curiosa, porque o coração ardia. Eu falava, pastor, o que está acontecendo? Que meu coração está ardendo, irmão. Eu falava, irmão, isso é o Espírito Santo. Essa aí é ele te limpando por dentro. Eu costumo falar, sabe o que, irmão? Muitas das vezes nós somos como um copo de água, só que a água que está dentro, ela é suja. Mas no momento que nós começamos a entrar na presença de Deus, no momento que nós começamos a buscar, começa a jorrar água limpa dentro desse copo. E aquela água suja, o copo vai transbordar. E a água suja, ela vai fazer o que? Ela começa a sair, até que chega ao ponto que ela fica só limpa. E assim é eu e você, irmão, assim é na nossa vida. Sair para a rua, irmão, depois de 2 anos, lá no Cena Aberto, sair para a rua. Sair para a rua, esfriei na pandemia. O inimigo, ele não espera, irmão. É uma brecha que você dá a ele e entra de novo. Eu esfriei, afastei da presença, voltei a usar droga, voltei a beber, voltei a fumar. Eu só não voltei para o crime. Isso aí eu não queria mais, mas as outras coisas me pegou. E chegou uma certa segunda-feira, eu acabei de chegar no serviço, novamente lá vai eu. Fui e usei, fumei de novo. Nesse momento que eu fumei, irmão, o negócio já foi mais sério. Eu achava que da primeira vez que aconteceu, não foi muita coisa. No momento o diabo chegou a apagar isso da minha cabeça, eu cheguei a esquecer. E ele veio e tocou em mim de novo. Ele veio e falou, eu ia jogar bola, irmão. Eu fui e passei perfume para me jogar bola. Na hora eu pensei, falei, para que eu estou passando perfume? Eu vou suar, eu vou jogar bola, eu vou transpirar. Aí o diabo veio e soprou assim, ó, esse daí vai ser o último cheiro que a sua mãe vai sentir seu. Essa vai ser a última lembrança que ela vai sentir sua. E nesse momento, irmão, eu já comecei a sentir falta de ar. Eu já comecei a sentir uma dor no peito. As vistas já foi escurecendo. E mesmo assim eu ainda queria ir jogar bola. Eu falava, não, isso aqui é uma loucura. Eu só estou passando mal. Mas aí eu fui na casa de um rapaz para me pegar uma bicicleta e uma society. Na hora que eu cheguei lá, que eu ia sair, a madrinha da minha irmã apareceu e falou assim, ó, filho, você tá bem? Na hora que ela falou isso aí para mim, irmão, eu entrei em desespero. Porque realmente eu vi que eu não estava bem, que o diabo queria me tragar ali naquela hora. E nisso aí, irmão, eu fui para casa da minha mãe, eram 50 metros. Eu já fui cambaleando, não aguentava nem correr. Eu queria correr, mas não conseguia. Eu falava, eu vou morrer agora. Agora o Senhor, Ele permitiu que o inimigo tocasse nele. E na hora que eu cheguei na casa da minha mãe, eu bati desesperado, mãe, o diabo quer me matar, ele quer me levar. A minha mãe já estava fria espiritualmente, porque ela buscou tanto a Deus, para Deus me tirar dessa vida, que quando eu voltei para o mundo, irmão, foi uma decepção. Isso acabou entristecendo a minha mãe. A minha mãe acabou esfriando espiritualmente. Mas quando eu cheguei lá e falei para ela que o inimigo queria me levar, na hora, irmão, ela se levantou e começou a orar. Na hora ela começou a interceder. Ela começou a buscar a Deus. Eu comecei a pedir perdão para Deus. Eu comecei a pedir misericórdia. Eu falei para o Senhor apagar o meu nome do livro da morte. Eu falei para o Senhor apagar os meus pecados. Eu falei para o Senhor me receber novamente. Que eu queria viver na presença dEle. Eu queria viver as promessas a qual Ele tinha me prometido, irmão. E nessa noite, irmão, foi uma experiência tão bonita. A casa da minha mãe é grande, mas ela ficou pequena. Porque a glória do Senhor desceu, irmão. E só não trouxe avivamento na minha vida, como também trouxe avivamento na vida da minha mãe também. E teve uma hora, irmão, para glorificar a Deus. Na hora que eu sentia que eu estava morrendo, parece que mãe, isso daí é de mãe, né? Eu acredito que isso aí é de mãe. Parecia que quando eu ia morrer, a minha mãe sentia. Na hora que eu ficava fraco, o pastor a vista ficava preta. Minha mãe sentia, ela abraçava lá e começava a orar e o suor descia. E ficou nessa guerra, irmão, espiritual. Eu sei que ficou na base de 1 hora em oração e repreender ele na luta, irmão. E o Senhor, Ele falou para mim nessa noite, falou, ó,
eu vou te dar mais uma oportunidade. Aleluia! Glória a Deus. É Deus grandão. Mas a partir do Aleluia. momento que você se afastar, for querer se afastar, eu vou te recolher. E hoje, irmão, estou aqui. Não penso em parar, não penso em desistir, não penso em sair da presença de Deus. Muitas das vezes, não acaba ficando desanimado. Eu falei para minha esposa hoje, eu falei, nossa, amor, não sei o que está acontecendo. Eu tomei banho, parece que veio um infarto, um cansaço. Hoje ficou até pequena a vontade de dormir. Eu já repreendi, eu falei, está repreendido em nome de Jesus, porque eu vou lá e vou anunciar o Evangelho. Eu vou lá e vou pregar, eu vou lá e vou dar testemunho, eu vou lá e vou falar. Continue em oração que o Senhor está ouvindo, continue apresentando, persevere. Por quê, irmão? Porque mais à frente a palavra vai dizer que depois que o anjo vai e tira Pedro, ele vai até a casa, e quando ele chega na casa, a igreja ainda orava, ou seja, o Senhor já tinha operado o milagre, mas a igreja ainda estava orando. O Senhor já tinha tirado Pedro, mas a igreja ainda estava perseverando ainda. Aleluia. Então, irmão, segredo para nós alcançar a causa impossível, para nós ver o Senhor operar, para nós ver o milagre acontecer, é oração, é perseverança, é você ter a atitude de apresentar, é você ter a atitude de continuar perseverando e buscando no Senhor, e principalmente crendo que vai receber. Como em Mateus vai falar, tudo que pedir em oração, se creres, recebereis. Aleluia! Glória a Deus. Então saia daqui nessa noite assim, irmão. Se você apresentou a sua causa na mão de Deus, creia que você vai receber. Eu ouvi uma passagem hoje, não foi por engano. A palavra do Senhor fala, tudo que você pedir em meu nome, assim eu farei, para que o meu Pai seja glorificado. Então, irmão, é só mais pedir em nome de Jesus e acreditando para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que o nome do Senhor venha a ser adorado, irmão. Aleluia. E eu louvo a Deus por isso, irmão, porque o Senhor, tudo que Ele prometeu na minha vida, o Senhor, Ele vem cumprindo. Tudo que eu não tinha conquistado, irmão, que eu não enxergava quando eu estava fora da presença de Deus, o Senhor começa a me mostrar hoje. Eu não tinha, Deus me deu uma esposa, Deus permitiu que eu tirasse carta. Até hoje eu trabalho, irmão, desde quando eu saí da cadeia. Até hoje eu trabalho, nunca faltou um serviço. E quando eu ficava sem serviço, eu falava, Senhor, está em tuas mãos. Porque eu sempre dizimei, irmão, eu sempre ofertava na casa de Deus e acreditava. Não falava, Senhor, eu não quero, não é porque eu quero, é um cumprimento. Mas se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor vai continuar sendo Deus. Irmãos, então fique com essa palavra. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual que é a sua causa, qual que é a sua situação. Mas de uma coisa eu sei, irmão, apresente na mão de Deus e creia que a sua vitória vai chegar. E não esqueça, como o pastor falou, é uma luta espiritual que tem, irmão, que tenta barrar, que tenta parar nós de receber a bênção. Para quê? Para que nós venhamos enfraquecer, para que nós venhamos falecer na presença de Deus. Por que eu falo isso? Porque em Daniel, a palavra do Senhor diz que Daniel, quando ele fez um propósito para o Senhor de 21 dias, no final a palavra vai dizer que um anjo veio e fala com ele. Ele falou assim, Daniel, bendito meu Pai, pois desde o primeiro dia que você pôs isso no coração, o Senhor já tinha mandado a resposta para ele. Mas porém a palavra vai dizer que quando ele veio trazer a resposta, o príncipe da Pérsia se opôs na frente dele, barrando de chegar a resposta de Daniel. Mas a palavra também vai dizer que Gabriel, ele volta até o Senhor e fala para o Senhor, eu acredito, Senhor, eu tentei chegar lá, mas o inimigo se pôs na minha frente. E a palavra diz que o Senhor vai e envia o anjo Miguel com ele para poder pelejar, para assim poder chegar a vitória na mão de Daniel, para assim poder chegar a resposta. Então, irmão, se não chegou a sua vitória ainda, não desanime. E creia e acredite que uma coisa eu posso falar: o Senhor já enviou anjos, assim como Ele mandou anjos lá para tirar Pedro do cárcere, Ele enviou anjos para batalhar no mundo espiritual, para tirar todo impedimento, toda barreira, todo impedimento que tinha de chegar a sua bênção, a sua vitória, e você vai receber.
Irmãos, eu agradeço pela essa oportunidade, em nome de Jesus, pois foi isso que o Senhor ministrou no meu coração, né? E mais uma vez eu agradeço ao pastor, que Deus possa continuar abençoando a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus, igreja. Louvado é o nome santo de Jesus. Irmãos, eu vou fazer algo que Deus colocou no meu coração. Eu estava sentado ali, Deus estava me dando umas visões. E eu vou fazer porque é Deus querendo curar nessa noite em nome de Jesus. Eu quero convidar também o meu sogro, sou Elzo, minha cunhada, Patrícia, em nome de Jesus. Vem cá preparar um louvor. Peço que a igreja se coloque de pé. Irmãos, quando o irmão estava ministrando a palavra de Deus, o Senhor me deu uma visão. O Senhor me deu uma visão de uma perna, do joelho para baixo. Deus me deu uma visão de uma perna, do joelho para baixo. Eu não sei se tem alguém aqui na igreja que está com alguma dor na perna, no joelho, tornozelo, pé, né? Mas Deus quer curar você nessa noite. Vocês também que nos acompanham pela live, você que está me escutando, eu não sei se você está com alguma enfermidade na perna, mas essa noite Jesus quer te curar. Se você crê, nós vamos orar, vamos adorar a Deus, e o Senhor vai te curar no nome de Jesus. Feche os seus olhos, interceda em oração no nome de Jesus. Tem alguém aqui com dor na perna, irmão? Tem alguém com dor na perna aqui, irmãos? Vem cá, irmão, vem cá na frente, vamos orar. Glória a Deus. Louvado é o nome santo de Jesus. Tem mais alguém com dor? Joelho? Vamos orar para a sua vida também, irmão, em nome de Jesus. Se também tiver alguém aí na live nos acompanhando, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, Jesus está visitando a sua perna agora. Jesus está visitando o seu joelho agora, o seu tornozelo, o seu pé, e você vai ser curado nesse momento, no nome de Jesus. Ore junto conosco em nome de Jesus. Papai querido, papai amado, no nome de Jesus, Deus, estamos aqui fazendo aquilo que o Senhor determinou para ser feito. Estamos orando, Senhor, aleluia, por essa enfermidade a qual o Senhor mostrou. E no nome de Jesus, Deus, a Tua palavra nos ensina que orarmos pelos enfermos em imposição de mão, a oração da fé os curarão. E nós estamos aqui orando, Deus, por essas pernas. Estamos aqui orando, Senhor, por esses pedidos. Estamos aqui orando, papai querido, papai amado, e o Senhor está curando agora, em nome de Jesus Cristo. E você receba a cura divina, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. E quando você tiver a oportunidade, testemunhe o milagre de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Fica na comunhão e vamos adorar e louvar o nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Oh, glórias! O Espírito de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Minha vida é do Mestre, Meu coração é do meu o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. minha vida é Do Mestre, coração, meu coração é do meu mestre. Aleluia! O meu
Aleluia, glória a Deus. E hoje eu fui fazer uma terapia na minha perna, porque tive um acidente de cavalo, ele caiu por cima de mim, quebrou meu tornozelo, e ali nós vai aqui, corta o cabelo do gordinho, vai ali, vem aqui, e a minha menina falou, pai, hoje é dia lá no culto, na igreja do Patrick, falei, não, mas dá tempo. Já virei esse carro, nós moramos numa fazenda perto da gente, tá lá pro lado do lado da casa. Já virei o carro, já desci nessa fazenda e já cheguei lá, minha esposa falou, você não vai tomar banho? Eu acabei de tomar banho 4 horas, para tomar banho agora, para a honra e a glória de Deus, nós vai, e para a honra e a glória de Deus, irmão, hoje eu não tinha 1 litro de álcool nem de gasolina nesse palio, que ontem meu menino de saúde dele, ele acabou o combustível. Aí eu falei, falei com o administrador, falei, senhor, meu, menos 30 reais, cedo. Ele falou, se eu tiver, eu tenho arrumado de coração. Ah, o Senhor proverá. Ou como a irmã falou. Aí eu peguei, estava trabalhando, a minha menina falou, pai, eu tenho 200 conto lá em casa, se eu quiser 40 conto para pôr, então vamos buscar esse combustível, vamos pôr esse trem. Aí
perto da Santa Casa entregar esse aqui, eu corri no AME, como a minha terapia era 3 horas, faltava 15 para as 3, eu estava na Franca. Eu peguei esse carro e peguei a rodovia para Restinga, 100, 120, porque lá, se você chegar 10 minutos depois das 3, acabou a terapia, você não faz mais. Eu falei, Senhor, os acidentes na frente, que agora eu vou pisar mesmo. Olha, que eu sei tudo lá onde está os radares, já maneirar um quilômetro antes de 80, depois passando. Aí cheguei lá, a moça falou assim, ei, você chegou no horário, eu falei, que hora que ela falou, 3h02, bicho, mano. Mas Jesus foi me livrando e eu passo ali nas ruas, no Jardim Cancane, mais rápido mesmo, irmão. Não era coisa devagar, não. E falei, Senhor, livra o caminho, porque chega naqueles pares, aqueles carros ficam passando na frente, mas do jeito que eu sinalei, dava um tempo, estava vermelho, já passava assim mesmo, porque para dar tempo. Pela honra e a glória de Deus, as moças me atenderam ali, eu agradeci a Deus, porque eu achei que elas iam falar para me mortar na outra terapia. Eu fui acidentado em 2019, eu estou fazendo terapia até hoje. Aí hoje a Linda falou para mim, de novo, eu falei, não sei, pé meu dá uma vez. Aí ela falou, não, mas vai sarar dessa vez. E eu peço oração para os irmãos, porque decorrendo desse tempo o advogado me ligou, falou, corra atrás das suas papeladas aqui, quebrou o pé, tudo que nós vamos fazer um benefício para você. Hoje, a saída do ano, eu corri lá para pegar o último laudo, que essa semana eu já levo para o advogado. Eu peço que todos os irmãos entrem em oração. Até o médico ainda falou assim, quando ele olhou no laudo, ele falou assim, você não vai pegar o benefício. Eu falei, o senhor crê em Deus? Ele ficou me olhando. Eu falei, o senhor está falando isso, mas ele vai me dar o benefício. Aí eu falei, glória a Deus. Que eles vão marcar durante esses dias agora. Aí eu peço, faço o papel, todos os irmãos, para entrar em oração. E eu podendo ali na fazenda, só o dia que eu estou puxando café nas caídas, eu podendo bem, eu vou entrar uma coelhinha nesses dias, quando ela entra é meia-noite, que nós estamos chegando em casa, que eu moro aí. Eu peço para os irmãos, que talvez não deva dar mãe, que os irmãos entrem em oração comigo. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, Jesus. Aplauda Jesus, igreja. Deus é bom a todo tempo. Glória a Deus. Queria agradecer, né, Jaco, Edivaldo. Que alegria, gente. É muito bom a gente reencontrar os irmãos, como ele disse, não é fácil. Não é fácil as afrontas, né, as dificuldades, mas Deus te abençoe, tá? Continue sendo esse servo fiel, essa humildade, simplicidade, que o Espírito Santo continue te conduzindo, né, nessa terra dos viventes, em nome de Jesus. Também quero a esposa é a Larissa, né? Em nome de Jesus. Deus te abençoe, tá? Cuide bem dele, viu? Em nome de Jesus. Uma pérola preciosa. Em nome de Jesus. A irmã Joyce Kelly, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Rodrigo, esposo, Deus te abençoe, em nome de Jesus. A mãezinha, sério, Deus abençoe, em nome de Jesus, tá? São só eles, irmãos? Ah, esse aí é o bebezão, né? Que Deus te abençoe, tá, meu filho? Em nome de Jesus, tá? Irmãos, eu queria agradecer a presença de todos, né? E eu tenho certeza que Deus está muito feliz com cada um de vocês. Porque quando o irmão ministrava a palavra de oração, verdadeiramente surgiu um efeito. Então a oração ela tem poder. Por mais que aparenta ser uma causa impossível, nada para Deus é impossível. Então continue crendo, acreditando. Não quebre a campanha no nome de Jesus. Porque campanha é você estar sendo fiel naquilo que você colocou. Né? Eu não sei qual é o seu pedido, eu não sei qual foi o voto que você fez com Deus, mas se apresse em cumprir. Porque no momento que você vota com Deus, Ele já derrama a bênção dele. Logicamente que tem um tempo determinado, porque nós temos um adversário, nós temos o inferno,
que luta ferozmente contra as nossas vidas, para nós não acreditarmos nisso. Estava eu e o diácono Eduardo aqui sentado, Deus colocou a palavra no coração dele, falando sobre Daniel. E o mesmo Espírito que deu a palavra para nós aqui no altar usou a boca do diácono de volta para confirmar que Daniel ele orou, jejuou durante 21 dias. Mas o rei da Pérsia, né, que simboliza o adversário das nossas almas, ele lutou para que não chegasse a bênção. E se Daniel tivesse desistido, ele não teria recebido. Então não desista. Não desista, porque ainda tem jeito. Não desista, porque ainda tem solução. É isso que Deus está falando desde o início do culto. No nome de Jesus, amém? Amém, igreja? Glória a Deus! Aleluia! É isso aí, meus irmãos. É com fé, com vigor, com esperança que vai acontecer no nome de Jesus. Amém? Coloque a mão no teu coração e a outra mão em forma de conchinha para receber. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a rica consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, com os seus familiares, e aonde quer que você colocar as plantas dos seus pés, lugar abençoado é, e numa só fé, e numa só voz, todos possam dizer amém! E graças